Hoje iniciaremos uma nova forma de podcast militar. Espero que os senhores gostem desse novo formato e que tentarei trazer, não todos os dias e pela manhã, algumas informações e análises sobre o mundo militar. Vimos o caos inflamado na Venezuela nessa semana. Rodeado por comandantes uniformizados, o presidente venezuelano, o ditador Nicolás Maduro, que não foi reconhecido recentemente como reeleito ao novo mandato na presidência da Venezuela, pediu nessa quinta-feira às Forças Armadas que combatam os traidores, enquanto tentava fortalecer a força depois que o líder da oposição e presidente interino, Juan Guaidó, convocou uma insurreição militar 2 dias antes. Falando em Forte Tiuna, uma base militar em Caracas, Maduro também disse que a oposição tentou provocar derramamento de sangue em Caracas, com o pedido de Guaidó, e que não conseguiu empurrar o exército da Venezuela para a rebelião, mas foi seguido por confrontos entre os manifestantes e policiais em cidades de todo o país. E analisando friamente a situação da Venezuela, eu lanço a segunda indagação aos senhores. Uma intervenção militar externa na Venezuela seria suficiente ou plausível para instaurar a democracia local? Bem, convenhamos que o país não está em uma guerra autodeclarada pelo governo ditador. Não houve sequer menções da oposição sobre guerra interna ou guerra civil interna. Então, sem dúvida que as condições locais não são as das melhores. Com a inflação batendo na casa de 10 milhões%, é de se pensar que 1 quilo de carne custe aproximadamente 1.252.000 bolívar venezuelano. Se tomarmos como referência 1 quilo de carne a R$20, né? E mesmo assim, o país não está em uma luta armada. Isso se deve às leis ditatoriais de desarmamento que foi bem sucedido com o governo chavista, e que esse modelo de atuação quase foi implantado definitivamente aqui em nosso país, o Brasil. Se essas condições desumanas estão ocorrendo na Venezuela, que não está em guerra civil declarada, imagina se ocorresse uma intervenção militar externa. O caos seria totalmente instaurado. Milhares de pessoas poderiam perder tudo o que pouco restam a elas. Sua dignidade, sua propriedade, até mesmo a sua família, certo? E as declarações maduristas de que a crise econômica foi causada pelos imperialistas é um simples clichê que somente sua roda de influência toma como verdade. Se formos levar ao pé da letra, parece que Maduro está mencionando o seu cão de guarda, a Rússia, não é mesmo? Por exemplo, os russos também são imperialistas. Já na Revolução Russa de 1917, os políticos fervorosos comunistas que ansiavam por uma revolução diziam que a Primeira Guerra era obra imperialista, obra do Ocidente, e que a presença dos russos seria patética. Estariam comprando briga e afundando ainda mais a nação. Pois bem, passada a Segunda Guerra, quais nações se tornaram potências imperialistas diante do mundo? Rússia e Estados Unidos. Óbvio, sem dúvida que a influência comunista meio que abalou as esferas cerebrais de Maduro, ao passo que ofende os imperialistas, ofende seu principal aliado, a Rússia. Arrisco ainda dizer que aos senhores, que Maduro vai cair por si só, graças à sua aliança formidável com Vladimir Putin, que usa suas aeronaves supersônicas para dissuadir a região, principalmente aliados do Ocidente, como a Colômbia e Brasil. Então, tornar-se um fantoche tem suas vantagens, como escolta para um asilo político em países parceiros como Cuba ou China, angariar bilhões de dólares como a reserva separada, não podemos esquecer, de ouro de Maduro, que estão estocadas em aviões prontos para partir a qualquer momento, e seus pontos negativos também, já que transparecer ao mundo que Maduro estava quase fugindo para Havana por meio de aviões e que só não foi por conta de um comunicado da Rússia,
mostra o que? A grande fragilidade desse império ditador que está prestes a se desmoronar. E vale ressaltar também e salientar, que Maduro separou o ouro em aeronaves como se fosse dele. O pior ainda é saber que as principais organizações humanitárias fecharam os olhos diante do roubo e massacres no país, como ocorrido dias atrás, quando blindados atropelaram dezenas de manifestantes em plena luz do dia. Não só organizações humanitárias, mas mídias tendenciosas e de esquerda, como a Globo News, a Globo, a CNN, entre outras, que não debatem os massacres do ditador, somente atacam quem está trabalhando em prol da liberdade venezuelana, como Juan Guaidó, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Pelo menos 4 pessoas morreram depois de serem baleadas durante protestos na terça e quarta-feira, segundo o Observatório Venezuelano de Conflito Social, um grupo de direitos humanos. E os mortos incluíam 2 pessoas que foram baleadas na cidade de La Victoria, e outras 2 foram mortas em Caracas. Um dos atingidos por tiros, Yosner Graterol, de 16 anos, morreu de ferimentos na manhã de quinta-feira, disse um grupo de direitos humanos. E ativistas dizem que pelo menos 230 pessoas ficaram feridas e 205 foram detidas durante os confrontos entre os manifestantes e policiais. Então, com toda certeza, uma intervenção militar não pode ser pensada, mas sim uma guerra ideológica que deve ser concorrida e vencida pela oposição liderada por Juan Guaidó e apoiada pelas nações internacionais. Então restam também às Forças Armadas da Venezuela interromper sua corrupção e escrever um novo capítulo, aliarem-se ao que é certo, ao que busca uma democracia e liberdade econômica aos cidadãos. Então, neste ponto, o único problema de Nicolás Maduro é Putin, o ambicioso presidente que visa o pequeno país próspero que tanto sugou o Bolívar venezuelano em troca de favores ao ditador.